Então, tarde da noite passada, tive uma visão profética, algo que veio até mim. E o que vou pedir para você fazer é orar sobre isso, discernir, ir à palavra de Deus, é claro, e se firmar nisso. Vi algo e sinto que é importante compartilhar e orarmos sobre isso. Eu oro para que nada do que estou prestes a compartilhar aconteça, ou que nossas orações possam desviar isso. Quero compartilhar isso com você porque foi marcante. Existem diferentes formas como vejo as coisas. Às vezes você tem uma impressão e precisa discernir dizendo, parece e sinto que isso acontece comigo. Isso foi algo que eu vi e veio até mim e realmente me assustou tanto que eu acordei. Então eu vou compartilhar isso e há algumas partes nisso, então vou compartilhar a primeira parte, que foi a mais dramática. Logo de cara, eu estava olhando para uma família dentro de um prédio grande ou uma estrutura de torre, quase como um complexo de apartamentos com janelas grandes, ou talvez fosse um hotel. Eles estavam nesse local e estavam olhando para a água, e muitas coisas estavam acontecendo até esse momento. Mas naquele momento eu vi o marido conversando com a esposa, eles estavam se comunicando. Quando ele olhou pela janela, e quando ele olhou pela janela era como se eu pudesse ver através dele. Ele olhou pela janela e o que viu foi uma parede gigante de fumaça vindo em direção a ele pelo oceano, e ele estava vindo pelo oceano, em direção ao prédio onde eles estavam. E de repente, enquanto ele olhava e sua esposa estava lá, eles estavam olhando para fora, e o prédio começou a se encher, com essa fumaça por dentro. Enquanto ele olhava, a parte de baixo da fumaça começou a se espalhar em forma de nuvem, realmente se espalhando sobre a água. E isso me levou a acreditar que era um cenário vulcânico, algo incrivelmente vulcânico que estava vindo em direção a esse local. E o casal se abraçou nessa visão, começou a orar e se arrepender, e basicamente entregou suas almas nas mãos de Deus, porque aquilo era basicamente o fim. Eles estavam com os filhos. Havia outras coisas e eu pensei, o que é isso? E eu vi, e isso realmente me impactou. Acredito no que vi, mas cada um pode interpretar isso de formas diferentes. Mas pelo tamanho e pela dimensão que era, e pela fumaça densa que estava embaixo, eu acredito que o que eu estava vendo era um evento vulcânico, algo vulcânico. Então eu estou orando sobre isso, estou observando. Eu pensei, onde seria isso? E para mim parecia quase como o Havaí, e eu estou olhando para o Havaí, e talvez tenha algo a ver com isso, e eu estava orando. Então eu fui e olhei mais a fundo, e comecei a pesquisar onde existem hotéis assim, ou estruturas onde eles poderiam ver a fumaça e a cinza vulcânica vindo pela água em direção a eles, onde seria mais provável que isso acontecesse. E, sabe, eu estava pesquisando e o que dizia era que provavelmente seria no Japão, então o Japão é o primeiro que me vem à mente. Era esse tipo de região. Havaí e Japão são parecidos até certo ponto. Percebi isso enquanto orava e acredito que pode ser o Japão. Eu estava considerando que poderia ser outro lugar, mas esse foi o que mais se destacou. Certo, foi uma visão noturna. As pessoas estão me perguntando se foi um sonho ou uma visão aberta. Foi uma visão noturna, então eu estava praticamente dormindo e veio até mim de forma intensa, era fotorrealista, tão real quanto qualquer visão forte que já tive, e começou a se revelar para mim. Então eu vi isso e pensei, ok, enquanto estou olhando para isso, enquanto estou olhando para esse vulcão, o que eu acredito que era uma erupção vulcânica atravessando a água, e não era apenas uma erupção vulcânica comum, era algo monumental. Agora sei que há muitos lugares no mundo com vulcões ativos e poderíamos falar sobre isso, mas acho que precisamos orar porque vi isso. Depois vi outro cenário. Logo em seguida, comecei a ver a palavra treme. A palavra treme era como se estivesse escrita no ar e eu disse: ok, treme. E não era só por causa da terra tremendo ou da atividade vulcânica, eu tinha que fazer outra coisa. E, incrivelmente, era um nome, o nome de uma pessoa. Então eu fui pesquisar sobre isso. Acontece que existe um atleta com esse nome que mora na França. Comecei a observar isso e pensei: o que estou vendo? Passei a orar e o Senhor me revelou que há coisas que acontecerão e se cruzarão ao mesmo tempo. Então, a atividade vulcânica que eu acredito que pode ser em outro lugar, claro, mas algo estava acontecendo onde um cenário vulcânico não era apenas como uma erupção, onde as pessoas iam. Ah, não, a fumaça e a cinza estavam atravessando a água, não havia céu, o chão estava se formando como nuvens de tempestade. Você sabe como os vulcões fazem isso?
vindo pela água em direção à estrutura onde essa família estava, e começou a ficar enfumaçado com aquela cinza dentro da estrutura enquanto eles olhavam para isso. O que significava que provavelmente era o fim. Então isso foi algo que eu vi, foi um cenário monumental, não era apenas uma erupção leve, era algo gigantesco. Ok, isso estava chegando agora. Eu sei que tem. Eu tenho orado pela Itália por essa questão específica, tenho orado pelo Havaí por essa mesma questão, tenho orado pelo Alasca e há muitas coisas, há vulcões costeiros, tudo isso. Então isso pode se aplicar a algo que eu esteja interpretando errado, mas foi isso que eu vi. Então eu vi essa palavra tremer. Eu não sabia se era um podcast ou um nome, mas parecia claro para mim que era o nome de alguém. Eu pesquisei e descobri que há um atleta com esse nome morando na França, investigando isso. E o Senhor começou a falar comigo. O Senhor começou a falar comigo. Estão realmente comentando sobre Bill Gates. Benny Johnson acabou de trazer algo sobre Bill Gates. Bem, o Senhor me deu uma palavra sobre Bill Gates há cerca de 3 anos. Disse que ele foi pesado, testado e foi achado em falta, e que basicamente o tempo dele está chegando agora. Vi isso há 3 anos e essas coisas acontecem, mas acredito que a justiça será feita. Não sei o que ocorre, mas é uma profecia que compartilhamos há tempo. Obrigado pelo comentário. Agora vou continuar rapidamente com a palavra. Aqui eu comecei a ver isso, essa palavra tremer, e eu acredito que isso envolve a França, tem algo acontecendo com a França. Eu comecei a ver isso. Então eu vi o que acredito ser um acrônimo simbólico para Gagaumbum, que eu acredito ser o acrônimo para gripe suína ou algo assim. E então eu também vi, como é mesmo, o H1N1, acho que esse não. Isso é para, desculpe, eu confundi essas duas coisas. O H1N1, acredito, é o visto para pessoas atravessarem fronteiras. Então eu também achei que estava vendo o. Qual é o acrônimo agora? Para suínos? Gripe suína, algo assim, esse acrônimo. E os dois estavam meio que ali e eu estava falando sobre isso depois. Então, eu acredito que algo está acontecendo envolvendo fronteiras e doenças que não vai impactar só a França. Eu acredito que esse é um mecanismo que comecei a perceber que envolvia fronteiras e outros lugares, que vai haver outra tentativa de iniciar uma pandemia mundial, de espalhar uma doença mundial. Eu comecei a perceber isso, então comecei a orar contra isso e, claro, a investigar. Então vejo que as pessoas estão falando sobre esse vírus Nipah, o cenário do Nipah. Obrigado, H1 não, obrigado, sabe? Eu recebo essas coisas, anoto, fico pensando, ok, o que estou vendo aqui, então eu vi isso. Obrigado, todos estão me ajudando, então estou analisando tudo isso e acredito. Acho que estamos numa encruzilhada onde ocorrerá um evento em massa, tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que a França vai estar em destaque em relação à parte disso. Eu acredito que vai haver outra tentativa, não estou dizendo que é absolutamente inevitável, mas outra tentativa de uma doença global que eles tentariam trazer à tona, que se assemelhava a uma narrativa do tipo gripe suína, que tentaria envolver fronteiras, vistos e tudo isso que viria junto. Eu vi a França, vi vários lugares. Eu sei que está acontecendo algo na Índia agora com doenças, com o vírus Nipah, mas vamos apenas orar sobre isso. Mas eu acredito que o momento disso também está relacionado a quando um evento vulcânico massivo acontecer. E esse evento vulcânico massivo é algo contra o qual estou realmente me posicionando. E estou acreditando que haverá vida. Estou orando pela Itália, como eu disse, estou orando pelo Havaí. Estou orando fortemente agora pelo Japão, porque acredito que o que eu estava vendo realmente se refere ao Japão e também estava orando pelo Alasca. Então, várias dessas coisas e coisas costeiras debaixo d'água, atividade vulcânica, dito isso, sabe? E quando eu disse H1N1, ou estou dizendo qual é o outro, o H1Boom, tudo isso? Esses são só acrônimos que vi, tipos e símbolos para eu interpretar e percebi isso. Envolve fronteiras, envolve vistos, envolve doenças, tudo isso, e não necessariamente esses específicos. O Senhor me falou sobre isso que eles querem lançar, então é o que acredito. Também quero dizer isso, algo sobre o qual tenho orado, sabe? E acho que é importante. Tenho orado muito sobre isso, falando de fronteiras e todas essas coisas. Tenho orado muito sobre todo o cenário relacionado às tarifas, às tarifas. Agora quero dizer isso. Acredito que estou intercedendo para que a Suprema Corte decida que o presidente pode usar as tarifas da maneira que ele considerar legalmente adequada, e isso é importante.
Mas o mesmo pensamento precisa ser considerado, que então é necessário ter sabedoria em como usá-las. Porque outras nações podem ser dramaticamente impactadas, elas podem ser dramaticamente impactadas. Se cortarmos as coisas muito cedo, isso pode capacitá-las a se afastarem de nós. Agora estamos vendo Keir Starmer e outros indo e se alinhando com a China, então temos muitas coisas pelas quais orar. E mesmo com tudo isso, tenho que te dizer, sinto a força de Deus. Mesmo quando essa questão dos BRICS tenta se levantar, mesmo com a narrativa das tarifas pela qual estou orando para que tenhamos vitória ali, acredito que Deus Todo-Poderoso está abrindo um caminho sobrenatural. Você viu o que está acontecendo com o mercado de metais preciosos como prata e ouro? E a forma como houve uma mudança dramática, simplesmente uma mudança dramática, a economia, até mesmo do mundo, foi impactada. Agora precisamos reconhecer isso, que Deus está abrindo um caminho, ele sempre traz redenção através de todas essas coisas. Então não estou dizendo essas coisas para alarmar ou ser sensacionalista, mas eu realmente vi isso ontem à noite, até as primeiras horas da manhã. Eu realmente estava refletindo sobre isso e sinto uma responsabilidade de compartilhar isso. Para que possamos orar sobre isso, nós oramos sobre isso, sabe? E eu não entendo tudo o que vejo o tempo todo. Eu não tenho todas as interpretações perfeitas, eu simplesmente compartilho isso. E acredito que Deus vai começar a nos chamar para intervir em oração. Ok, mas eu realmente acredito que há um tempo para isso, que haveria um evento vulcânico em massa nesse mesmo período. Seria uma tentativa de lançar um vírus global. Isso também incluiria questões de fronteira. Continuei vendo a França, então precisamos ficar atentos. Sei que a Índia e outras nações estão envolvidas e querem espalhar isso mundialmente. Oro contra isso em nome de Jesus e declaro vida sobre você. Você que tem ouvidos para ouvir, você que tem olhos para ver que o Espírito do Senhor vai intervir. Então eu falo para todo cenário vulcânico ou qualquer coisa que queira explodir no ar. Isso me pareceu como uma atividade vulcânica atravessando rapidamente a água, e as pessoas estavam em um lugar onde olhavam pelas janelas, eram prédios grandes, e essa nuvem de cinzas vulcânicas vinha em direção a elas. E elas tiveram que basicamente se despedir, era algo tão sério assim, então eu me oponho a isso. Em nome de Jesus, eu libero o Espírito de Deus, nós autorizamos os anjos a avançarem. As pessoas perguntam sobre o vulcão de Yellowstone. Dei uma palavra profética sobre isso há cerca de 3 anos. Eu dei essa palavra de que ele iria subir e depois voltaria a descer, mas depois disso viria algo muito mais sério, e eu acredito que isso aconteceu. No último ano e meio, Yellowstone realmente entrou no radar, ele subiu e houve atividade e depois diminuiu novamente. Então, é aí que estou agora. Estamos orando pelas nações, por muitas coisas, pelo Irã, por todas as repercussões da Groenlândia e por tantas outras situações. Porque o Senhor está abrindo um caminho em meio a tudo isso e deseja fazer isso. A narrativa dos metais preciosos, sobre a qual profetizamos, está mudando e se tornando volátil. Há acontecimentos ali. E eu simplesmente creio que Deus vai abrir um caminho, no meio disso tudo, para que não vejamos um colapso econômico ou uma recessão. Mas estou orando sobre isso e crendo com o convite do Senhor para ver um boom no mercado imobiliário, para ver coisas boas chegando à terra mais uma vez, e ainda assim há uma luta contra isso. Isso quer levar a economia a um lugar muito difícil. Então só precisamos orar, então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos mostrou sobre a prata, o Senhor nos mostrou sobre o ouro, o Senhor está nos mostrando todas essas coisas. Então, Senhor, nós concordamos com o Teu Espírito. Eu convido o Espírito Santo para isso. Eu libero o poder de Deus sobre cada telespectador e ouvinte. Que haja fé, que haja favor agora, em nome de Jesus, que a força se levante, que a fé se levante, que a igreja se levante. Para enfrentar este momento, eu oro pela segurança do presidente e de cada líder em altos cargos agora no gabinete. Que não haja perda de vidas, eu oro para que não haja mais tentativas de impedir o presidente. Em nome de Jesus, eu oro por proteção sobre ele, sobre sua vida, e agora, com urgência, Deus, eu oro por proteção sobre Trump. Em nome de Jesus. Que nenhuma vida seja tirada em nome do Senhor, porque todas essas coisas estão por vir. Então eu declaro contra a perda de vidas devido à atividade vulcânica. Nós nos manifestamos contra essas coisas que tentariam trazer outra doença para o país, seja agora ou na próxima estação.
Em nome de Jesus, nós nos manifestamos contra isso e liberamos o Espírito de Deus com força e vitória para trazer vida em meio a uma era presente e maligna. Senhor, fortaleço a igreja pelo teu Espírito Santo. Oro para que fale com líderes e pastores, para que se levantem e participem do que enfrentamos nos próximos dias. Que essa força se levante e possamos agir com ousadia. Eu me oponho a essa ideologia religiosa do Islã que quer entrar na arena política, mudar a nação e tomar o país por meios políticos. Então, Senhor, nós concordamos contigo e eu digo: vida e vida em abundância é a tua vontade, Deus. Eu libero isso sobre cada espectador, pessoa assistindo ou comentando agora, inclusive você. Em nome de Jesus, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E nós estamos firmes nisso agora, estamos firmes nisso agora. Agora ouça, quando dou palavras proféticas e vejo coisas, quero dizer que só porque vejo algo não significa que seja iminente ou definitivo. Isso é o que será. Eu vejo essas coisas, acredito, porque em Atos capítulo 11, versículos 26 e 27, Ágabo profetizou: uma fome está chegando, e você sabe o que a igreja fez. Não se desesperaram, nem disseram que ele previu isso. Faço isso porque acredito na importância da oração, não por causa da previsão. Se foi sério a ponto de eu notar, acredito que também devemos orar sobre isso, certo? É nisso que me baseio. Defendo a vida e a vida em abundância. Devemos administrar bem a palavra de Deus quando ele nos dá algo para compartilhar, sem causar medo ou sensacionalismo. Eu não sei você, mas eu já cansei do sensacionalismo, já deu para mim. Eu quero chegar ao ponto em que estamos ouvindo. Olhos abertos, mente clara, sendo vozes muito boas e honestas para o Senhor e tendo integridade. Quando compartilhamos essas coisas, isso é muito importante. Então eu te encorajo a discernir isso. Se você receber algo a mais disso que o Senhor te mostrar, por favor, compartilhe comigo, porque talvez você tenha mais discernimento do que eu estou vendo, mas eu só vi essa imagem, eu vi as coisas e coloquei diante de você. Por favor, ore sobre isso e vamos crer em Deus que Ele vai trazer redenção através dessa redenção. E quando eu vejo essas coisas, eu penso que as fronteiras vão voltar a ser um assunto de conversa. Mas isso também se relaciona com doenças, então é algo pelo qual estou orando agora. E, Senhor, repreendemos as obras do diabo sobre o vírus Nipah ou qualquer outro que tente se espalhar pelo planeta agora. Em nome de Jesus, eu oro por fé, eu oro por força para a igreja e para Deus. Peço que tudo o que está sendo revelado agora, lembre-se disso, nós já falamos sobre isso. Precisamos de justiça forte para vencer as eleições de meio de mandato, e acredito que isso está chegando. Sim, eu estou orando por isso, justiça forte. Acabamos de ver Don Lemon ser preso hoje, ele foi preso e todo mundo tem falado sobre isso esta manhã e tudo mais. E agora todos estão comentando, ou alguns de vocês comentaram antes, que Bill Gates está sofrendo alguma acusação. Não sei detalhes, não pesquisei sobre isso. Eu tenho orado, então obrigado por compartilhar isso comigo. Sobreposto. Mas essa é uma profecia que eu liberei há cerca de 3 anos e nós vamos encontrar o original. Mas eu vi ele sendo pesado e testado e achado em falta, e havia um julgamento vindo contra ele. Então, Senhor, nós dizemos que seja feita a tua vontade. Não queremos mal para ninguém. Nós apenas oramos para que a tua vontade seja feita, que a justiça seja feita. E, Senhor, proteja as crianças. Nós declaramos proteção sobre as crianças, declaramos proteção sobre os traficados, todas essas pessoas, e eu te agradeço, Senhor, pela exposição justa que está acontecendo no corpo de Cristo. Agradeço a Deus pelas coisas justas que surgem, pela chance de arrependimento, correção e de cumprir o que Ele nos chamou para realizar na grande comissão. Jesus é o Senhor, ouça-me, Deus está te chamando. Há uma força surgindo, mesmo no meio desta era presente e maligna, há uma luz brilhando na escuridão e ela vem através da igreja. Agora eu quero dizer isso mais uma vez, talvez o que eu esteja vendo seja uma encruzilhada onde, durante uma erupção vulcânica, isso não foi uma coisa pequena, onde as pessoas dizem, olha, está tendo atividade. Isso foi muito sério. Esse foi um momento vulcânico muito sério e estava atravessando a água, a fumaça e a cinza estavam vindo direto para os prédios. E isso estava acontecendo. Percebi essa questão dos problemas médicos e tudo o que estava ocorrendo. Creio que o Espírito do Senhor está conduzindo isso de forma grandiosa. Que vai haver uma força absoluta surgindo no meio da escuridão e Deus está abrindo um caminho para você. E eu acredito que o momento disso é vulcânico, que eles tentariam trazer essa doença em massa novamente.
Minha atenção também se voltou para a França com a palavra tremor, e havia várias coisas relacionadas a isso. Estou apenas orando sobre isso. Se eu receber mais sobre isso, é claro que vou falar mais sobre isso. Mas o que eu realmente quero que você faça é orar, discernir o que estou dizendo. Você ouve o Espírito Santo, sabe do que ele está falando, e eu acredito que todas essas coisas, justiça e economia, levam às eleições de meio de mandato. Se virmos justiça absoluta sendo mostrada, como uma justiça sem vergonha sendo exibida, isso é poderoso. E então, economia, economia. E eu acredito que a forma como as tarifas vão continuar vai precisar de sabedoria do Espírito de Deus. Não basta aplicar tarifas, é preciso saber como e quando fazê-las, garantindo que o comércio global continue funcionando. Isso é muito importante. Precisamos de sabedoria aqui, então estou orando por isso agora. Creio que a mão de Deus está agindo e confio nisso em fé. Vamos concordar, Pai. Eu concordo com cada um dos meus amigos agora, enquanto eles estão gritando, pago integralmente, enquanto você está gritando, ficando no azul. Em nome de Jesus, a força de Deus, o favor de Deus. Senhor, eu sei que conhecemos em parte e profetizamos em parte. E, Senhor, eu te peço que nos dê sabedoria sobre essas coisas. Que eu saiba o que dizer e ver, e nosso público também, e realmente voltar à palavra escrita de Deus e manter-se firme nela. Lembre-se, independentemente da profecia que receber de mim ou de outros, use sempre a Bíblia como seu principal alicerce. É aqui que está a verdade, é aqui que tudo acontece, então você precisa continuar firme na palavra escrita de Deus. Mas nós devemos discernir essas coisas, devemos olhar para essas coisas e simplesmente orar sobre isso. Então eu vejo força chegando agora, enquanto vejo isso também, eu acredito que muitos estados que eram azuis, eu sinto que fui comissionado a orar para que eles virem vermelhos, para que eles virem vermelhos, e eu acredito que isso vai ser algo enorme. Estamos entrando na luta de nossas vidas para as eleições de meio de mandato. Precisamos orar muito. Vamos permanecer em fé e favor, porque o Senhor quer abrir um caminho para você e sua família em meio a tudo isso. Você sabe, tivemos nossa reunião mundial de oração ontem à noite. Vamos fazer outra dessas muito em breve, onde nos reunimos e simplesmente oramos. Oramos sobre eventos mundiais, oramos por você, oramos sobre muitas coisas e foi muito, muito poderoso. Estou te encorajando a entrar na lista de e-mails, se inscrever e quero dizer isso também. Se você já é parceiro, obrigado. Caso não seja, acesse josephs.com e torne-se parceiro hoje. Continuaremos orando por você e nossa equipe ligará regularmente quando você se tornar parceiro. Muitas coisas estão acontecendo. Disseram que o que compartilhei confirmou um sonho que tiveram anos atrás. Bem, vamos permanecer em fé, porque eu não acredito que nada dessa besteira vá acontecer. Eu não concordo com isso. Eu concordo com a vontade de Deus, que é vida e vida em abundância. Enquanto a igreja estiver aqui, a eclésia, é nosso trabalho trazer redenção através de Jesus para tudo isso. Então é isso que estou vendo, é algo que estou sentindo agora. Graças a Deus, a justiça está sendo feita para muitos. Senhor, oro por justiça sobre Bill Gates. Eu oro pela salvação da alma dele, mas que a justiça venha sobre ele e muitos como ele, em nome de Jesus. Ouça-me. Mesmo em um dia ruim, você é ungido para ser o melhor que existe. Obrigado, obrigado, parceiros, por nos ajudarem a espalhar a palavra e nós vamos fazer muitas coisas. Obrigado por estar conosco. Você pode estar recebendo a mensagem para participar que está sendo enviada. E às vezes há um atraso, mas mesmo assim você recebe a mensagem. Então, obrigado por fazer parte disso. O número é 7197193637. E você envia a palavra-chave JOIN para esse número, por favor, participe e torne-se um parceiro. Baixe o aplicativo Joseph Z. Você acessa josephs.com, torna-se um parceiro e nós vamos ligar para você regularmente. Acreditamos que fomos chamados para construir família e comunidade, formando 1 milhão de reformadores com mente e visão claras para alcançar 1 bilhão. E nós estamos crendo grandemente em Deus sobre isso. Jesus é o Senhor, Ele é, e Ele quer redenção, e Ele quer agir através de você. Estou te dizendo, é por isso que gritamos indo para o vermelho. O sangue do Cordeiro e tudo o que Jesus pagou pertence a você. Louvado seja Deus, clamamos pelo sangue de Jesus sobre tudo isso. Queria compartilhar com você. Por favor, republique em todos os lugares. Inscreva-se no canal do YouTube de Joseph Z, por favor, e torne-se um parceiro hoje mesmo. E nós vamos retornar o seu contato regularmente acessando josephz.com e vamos te ligar de volta. E temos muito mais por vir. Louvado seja Deus. Muito obrigado por ouvir isso.
Jesus é o Senhor e vou falar com você muito em breve. Eu só queria compartilhar isso. Isso era importante para mim. Deus te abençoe. Até logo.